Tá ao vivo. Rapaz, mais ou menos. Mas tô bem. Já tá transmitindo ali? Aqui eu sei. Vou mandar aqui para os seguidores. Cansado. Ao vivo gravando? Gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Em mais um domingo de doutrinárias e atividade fraterna logo depois. E também dos nossos estudos, como todos vocês sabem. Agradecemos a presença de todos vocês encarnados. Por vocês estarem aqui, que nós estamos continuando as nossas atividades, os nossos trabalhos. É por vocês, sempre dizemos aqui, né, que tudo isso acontece. Tá bom? Vamos começar, como sempre, em toda a atividade numa casa espírita, começando primeiramente com a nossa oração. Então, fiquem tranquilos, relaxem um pouco. Vamos fechar nossos olhos. E vamos direcionar a nossa mente, nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e nos livrai, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que essa tarde seja, como sempre, uma tarde muito iluminada de festas. E para começarmos, hoje, na nossa palestra especial, damos a palavra aqui aos representantes da caravana para darem a palavra de vocês. Ok? Seu Antônio ou Rose, vamos falar uma coisa. Não vai fora, então. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. É um grande prazer para nós estarmos hoje aqui com mais uma edição da Caravana Baiana da Fraternidade. Leopoldo Machado. Eu gostaria de acrescentar que o Leopoldo é o idealizador da caravana e é nosso conterrâneo aqui de Jandaíra. Todos nós sabemos que todos os anos, nesse período de março, nós realizamos a caravana Baiana da Fraternidade. É uma atividade que a Federação Espírita Brasileira criou e a Federação Espírita do Estado da Bahia, há 25 anos, vem fortalecendo onde nós fazemos as visitas aos companheiros das Senhoras Espíritas, que foi o propósito de Leopoldo Machado quando ele saiu do Rio de Janeiro
para o norte e nordeste, na Terra Lima, e lá encerrou lá em Chico Xavier, Minas. O propósito da caravana do lançamento que é a unificação. A unificação não só de nós espíritas, mas dos povos de um modo geral. Essa casa tem uma tradição que eu acredito que João Jardineiro, que é o fundador, quando Leopoldo Machado passou por aqui, por Alagoinhas, ele teve Alagoinhas, e ele esteve com Leopoldo Machado, ele e José dos Carlos Montes do União e Caridade, no segundo congresso. Eles participaram dessa reunião com ele. E foram poucas cidades, né, que Leopoldo Machado teve a oportunidade de ir. Foi também em Iambupe, nós sabemos a tradição da nossa cidade de Iambupe, né? Que é a única cidade do mundo que tem um cemitério espírita. Eu gosto sempre de lembrar, porque eu acho que é interessante isso. E desencarnou a esposa de um companheiro e a comunidade não queria que acontecesse o enterro no cemitério da cidade. Teve que haver uma judicial e tudo mais. Então nós iniciamos a caravana no dia 5 de março de 1952. Vamos encerrar dia 30 na cidade de Iambupe, com o seminário das 9 às 13 horas, com o companheiro Paulo de Tasso, da Federação Espírita da Bahia. E nós precisamos muito da ajuda de vocês, em todos os sentidos, no material, no espiritual, nas suas orações. Quem tiver carro, para quiser acompanhar a gente, né? Terça-feira nós vamos estar na Nova Kardec, na Praça Kennedy. Quarta-feira vamos estar em Oriçangas, lá no Centro Espírita Fonte de Luz, no Dona Dalva. Quinta-feira vamos estar no Fabiano de Cristo, Entre Rios, que é a terra de sua mãe. Pai. Seu pai. Então, e por aí vamos seguindo até o dia 30. Então, nós temos a programação aqui, já botaram no mural. As pessoas que não têm a programação ainda no celular, podem passar o nome da gente, passa. 30 de abril. 30 de abril, 30 de abril. Em março, esses outros anos a gente está dando só no período do mês de março. Mas esse ano nós estendemos para 2 meses. Sendo que no dia 18 de abril teremos a palestra de Taylor. 166 anos de Livro dos Espíritos. Na Câmara de Vereadores, no canal de uma vez comemorando o aniversário dos Espíritos com o palestrante Moacir Vieira. Como eu ontem, na Estádio do Rio, eu lembrei do evento da juventude, que vai acontecer de 20 a 23 de abril na Federação Espírita do Estado da Bahia. Vai ser um congresso da juventude. Então nós que estamos à frente das casas espíritas, precisamos investir mais nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, porque você mesmo sabe que nós estamos perdendo muitos jovens. Ao outro lado, eu quero ver com antes teve um jovem que estava chegando, não sei de onde, aí está indo para a União. Então, isso são muitos todos os dias a gente vê no noticiário que acontece com nós. Bom? E agora eu vou chamar a Rosiane, quer falar, Rosiane? Quer falar no final? Não. Não, né? João, que é coordenador do Ministério. Nada, João? Eu, Anildo. Alguém quer falar algo sobre a caravana? E nós temos aqui muitas pessoas que ainda participaram da nossa caminhada, Irene mesmo, nós viajamos já muitas vezes. E nós temos em Alagoas 2 caravanas, essa caravana aqui, com as nossas viagens. Então a gente viaja praticamente em muitas cidades da Bahia. Então é isso aí, muito obrigado a todos. Agradecemos muito pela presença de todos vocês. Que Jesus nos abençoe mais uma vez. Agradecer a diretoria da casa por aceitar, né, a nossa visita e por manter essas portas abertas. Bom? Viva Jesus, que Deus nos abençoe, que os
companheiros que idealizaram as nossas atividades continuem nos assessorando. Que Bezerra de Menezes, o apóstolo, o bem da paz, o Espírito que luta, né, pela a nossa unificação, possa sempre nos assessorar. Possa assessorar o adversário, que vai fazer a palestra. E que Jesus nos ilumine hoje sempre, que possamos estar sempre firme e forte na nossa caminhada, no nosso propósito, que é a perfeição. Querendo ou não, temos que evoluir. Bom, a programação está aqui, eu vou deixar você colocar no mural. E é isso aí. Muita paz e que Deus nos abençoe. Vamos ver aqui? Vou mostrar para ele, não. E aí? Boa tarde, gente. Estava vendo ali se o som estava saindo, o microfone alto, o cara fica todo escabeado. Né? Mas eu acho que tá, depois o pessoal vai dando feedback aí. Esse microfone ajuda bastante. Bom, é com muita alegria que eu retorno essa casa depois de tanto tempo, gente. A gente sabe por quais motivos a gente esteve ausente aqui nesse período, mas é com muita alegria. E para poder corroborar essa alegria, eu vou iniciar a nossa fala de hoje à tarde com música. Nada mais justo do que música, né, Rô? Música, quem é que não gosta de música? Muita gente que eu não via há bastante tempo. E uma vez eu estive em Riachão de Japuripe, né? Convite do nosso grande irmão lá, né? Aí eu fiz essa proposta da gente falar sobre espiritismo, o que é espiritismo, o que é o espiritismo. E eu trouxe para falar justamente em versos, que é esse livreto aqui que você já sabe, que é o livreto que dá origem ao próprio programa Conhecer, que eu não posso deixar de fazer propaganda, que é a proposta do programa Conhecer, essa proposta que está aqui. E quando eu cheguei lá, respeitando todos os olhares, no meio da palestra, o indivíduo me interrompeu e disse: vem cá, qual a relação da física quântica e o espiritismo? Aí, nessa hora, a gente ouve aquela consciência: olha o que você vai responder. Aí eu acalmei os corações, igual vocês acalmaram nessa expectativa. Vamos descobrir primeiro o que é o espiritismo. Depois a gente mergulha passo a passo na própria física das possibilidades. Uma das possibilidades é que a gente comece a entender o que é o espiritismo. Mas vamos lá, ok. Depois o indivíduo que me convidou disse: não, ele sempre faz isso aí. Como a gente vem discutindo, né? Eles vão lá para poder às vezes tirar a gente do foco. Mas é o contrário de hoje aqui. Hoje a gente vai falar sobre o que é espiritismo. E iniciando com Chico Xavier. A Porta e a Chave, uma canção de 2010, é extremamente atual. Porque ela fala assim: perguntamos-nos todos os dias qual a fórmula, o caminho da felicidade. Felicidade de fato, paz de espírito, seja o que for. A felicidade muitas vezes está bem junto de nós, aí do seu lado. Quando anjos protetores, guardiães, consciência, como queira, nos ensinam portas e chaves. Uma dessas portas é Jesus. E Chico, uma das chaves. Jesus é a porta, Chico Xavier. Jesus é a porta e Chico Xavier. Há muito tempo eu vivia a perguntar. Quem sabe toda coisa. Qual é? Talvez saber voar sem tirar os pés do chão. Chama a igreja, pelo amor de Deus. Sem dogmas, sem nenhuma ilusão. Olha que coisa. Foi então que eu levantei
cria asas no meu coração. Vou amar todos como a mim mesmo, dos outros teus. É só querer, não espero mais não. Todo mundo sabe. Chico Xavier. Agora eu sei como é que é. Chico Xavier. Chico, agora eu sei como é que é. Acordei me sentindo feliz. Minha essência fluía tão bem. Se eu sou Deus, eu consigo amar os outros sem distinção, benevolência, gente, perdão. Se eu sou Deus, eu consigo amar os outros sem distinção, benevolência, gente, perdão. Todo mundo. Chico Xavier. Chico, Agora eu sei como é que é. agora pra finalizar você. Chico Xavier. Chico, agora eu sei como é que é. Chico Xavier. Chico Xavier. Chico, agora eu sei como é que é. Hoje falava muito da importância da música vibrando nas nossas mentes, né? No nosso cérebro, no nosso organismo, no nosso corpo, nos nossos chakras, que muda todo o contexto. A gente às vezes está chateado, né, senhor? Está ali enraivecido por algum problema, algum transtorno, alguma coisa que aconteceu, e de repente você olha como a gente trouxe o clima. Eu estava aqui suando, daqui a pouco você esqueci o suor, esqueci caminho, né? E aí a gente vai falar o que é espiritismo. E eu dizia, e a pergunta básica é a seguinte: tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Eita, complicou, vou dizer agora. Eu só tenho dois, mas esse livro aqui, eu vou deixar aqui no final. Eu vou fazer uma dedicatóriazinha. Vocês vão escolher o critério e eu vou ficar devendo um livro para entregar, porque se está aqui a primeira vez, é merecedor. Então, senhor Antônio, o senhor vai conseguir uma obra também ligada ao que é o Espiritismo, que é o resumo básico disso aqui. Tranquilo. Né? E a gente vai contemplar todo mundo. Mas por que eu trouxe? Hoje eu vou falar justamente dessa obra. Pode iniciar, viu? Seria a primavera feliz se a voz dos homens entoassem a paz. A proposta da doutrina espírita é entoar a paz, sobretudo a paz interior, a paz nos nossos corações, a paz nos nossos pensamentos. Pode passar o slide para poder a gente ir. E aí, em 2010, eu vou construir justamente a temática que se encontra hoje. E eu dizia a vocês que é o propósito de um programa conhecido por todos vocês, conduzido por mim e por minha grande amiga Rosane Massarioli, há 9 anos e 1 mês, justamente trazendo essa proposta. Pode voltar aí, pode deixar passar. O que é o Espiritismo? E eu abro essa proposta aqui, fazendo uma homenagem a todos esses irmãos nossos do movimento espírita, nada mais do que plausível, que emprestaram as suas vozes, os seus momentos, para gravar o que a gente chama de um cordel, falando o que é o Espiritismo. Olha, volta um pouco aí, porque ele está no automático, pode voltar. Aí, seu Gomes, Antônio Carlos Gomes, Antônio de Santana aí presente,
a Arlinda lá, nossa amiga Berna Alves, Cláudia Lucas Salles, que é nossa amiga, a Dona Rita, mãe de nossa amiga Beni, Elba Freitas, esse espírito maravilhoso que esteve aqui conosco. Todos sabem, né? A maioria, pelo menos a maioria, sabe o destaque em vermelho ali. Chico Alves, Janiana, seu João Barbosa ali presente, Joyce Oliveira, minha esposa, Luiz Antônio dos Santos, seu Luiz, Maridalva, Moacir Lira, Beni Salles, eu, Raimundo Salles, Regina Elba, Rosane Marcelo e Vera Lúcia. Uma salva de palmas para essas pessoas que dessa condução. E aí, pode passar. Nós vamos falar da doutrina que tem Jesus para se guiar. Kardec, base do fundamento, e a caridade como pilar. Falamos do Espiritismo, Consolador Prometido, que veio no tempo de vida para coisas elucidadas, princípios e leis revelados pelos Espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, agora estão disponíveis para todos os leitores. Eu faço a questão de dizer ali, na segunda frase, que tem Jesus para se guiar. Esse vai ser o nosso guia de toda a nossa fala hoje. Em determinados momentos eu vou destacar essa frase e vocês vão entender por quê. Pode voltar, né? Para poder a gente esmiuçar. Volta aí. Então, quando a gente fala que é uma doutrina que tem Jesus para se guiar, a gente releva a condição de todos nós, enquanto espíritos, sejamos nós quem formos. Estamos num processo de construção, mas quando se encontra esse espírito extremamente evoluído, foge até a nossa capacidade em adjetivar aqui as qualidades morais que esse indivíduo tem, cobre todas as respostas que a gente traz. E porque já eu ensino isso aqui. As pessoas às vezes não gostam quando eu destaco isso. Mas a gente tem tido contato, gente, em processos contraditórios, onde indivíduos, pessoas simples como nós, de apesar de um grande conhecimento teórico e uma grande vivência do ponto de vista da vida física, que a gente não pode desprezar, são seres humanos falíveis e que vão cometer as suas falhas nas suas trajetórias. E nós aqui não vamos citar nomes. Será que a gente vai agora jogar toda uma obra de um indivíduo por conta de uma falha? Mas na hora que você tiver a percepção de que aquilo foge ao conteúdo que você aprende na doutrina espírita, aí você dá uma volta. O que eu faço nessa hora? Eu sigo A ou B. Aí eu vou destacar pela primeira vez Jesus para se guiar. Se os ensinamentos de Jesus Cristo estão contidos naquilo que efetivamente você acredita, aquilo que você crê, siga. Não há como falhar se a gente seguir os ensinamentos do Cristo. Kardec, esse indivíduo que vai ser o codificador, em essência, da doutrina espírita, ele traz todo o compilado de informações do ponto de vista teórico e prático, trazidos pelos nossos espíritos superiores. E aí a gente entra num cabedal, já na sua última fase, de 1019 perguntas que são, diga-se de passagem, atualíssimas. Se a gente abre o livro dos Espíritos, a gente vai ter respostas para conteúdos que a gente se encontra o tempo todo, né, Rani? Não é, Rosa? A gente fala sobre isso. Então, às vezes a gente está num propósito, já que a gente tem que falar com o Espírito, sobre o Espiritismo, na vivência atual. E aí a gente mergulhado numa passagem agora devastadora, do ponto de vista das emoções e sobretudo, do ponto de vista físico, onde vários nossos irmãos desencarnaram, e a gente, diante de todo o conteúdo que a gente tinha da teoria da doutrina espírita, a gente se vê derrocado, se vê falido naquela crença sobre os ensinamentos dessa doutrina. Mas quando a gente volta para os ensinamentos que foram dados, as respostas são encontradas. Será que existe uma casa? Será que existe uma punição? Será que existe efetivamente um mal diante da obra do Criador? No livro dos Espíritos, as perguntas são feitas e respondidas hoje. As dificuldades financeiras estão no livro dos Espíritos? Estão.
Os transtornos mentais estão no livro dos Espíritos? Estão. As doenças estão? Estão. Então essa obra de 1857, codificada por Kardec, ela responde a anseios nossos de todos os tempos. E os anseios atuais. E aí a gente entra no próximo pilar, que é a caridade. E que a gente traz de uma forma corriqueira, que a caridade é eu chegar para Denise, tome Denise, com água para você. Não deixa de ser. Porque somos seres viventes, especificamente na vida física. Ela não devolveu, não quis a água. O presente não foi aceito. Não foi aceito. Mas a gente sabe que nós estamos num mundo onde dependemos. Eu estava sem carro, o senhor Antônio me trouxe hoje de carro. A gente depende da matéria para sobreviver. Quem não almoçou hoje? Todo mundo, graças a Deus, almoçou. Né? Todo mundo bebe água. Então a gente precisa viver com a matéria, mas não depender da matéria. Só que nós estamos numa vida, todos nós aqui sem exceção, onde ainda somos privilegiados, porque somos abastecidos. Mas logo aí fora, na outra rua, há indivíduos que, por uma inobservância da coletividade e da sociedade, encontram-se sacrificados pela injustiça social. Ah, mas ele é pobre, está dentro da lei de desigualdade, né? Da lei de igualdade e desigualdade. Sim, mas será que a justiça social fala justamente nisso? Ou a gente precisa rever conceitos? Aí a gente abre para uma série de patamares. Aí a gente necessita efetivamente estar. Eita, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Eu não vi água aqui, deixar para mim. A gente precisa dar a matéria ao indivíduo que precisa. Não negligenciar a matéria. Mas a doutrina espírita vem falar de uma outra forma de caridade. É essa que Chico Xavier nos traz. Não é isso? Quando a gente fala o bem, querer o bem a todos sem distinção. Não é? Ah, mas ele torce por Bahia, você torce por Vitória, não tem como a gente se dar. É mesmo? Será que nós somos adversários ou inimigos? Estamos nessa cultura. Ah, mas ele vota em A, eu voto em B. Sim, exatamente. Mas isso nos impede de dividirmos os espaços e compreendermos as escolhas e os momentos do outro. Então, querer o bem não é essencialmente estar junto de, mas é não desejar efetivamente o mal. Não desejar o mal já é uma forma de bem. Não é isso? E a gente parte para o segundo item trazido por Chico e trazido pelos Espíritos, que é a indulgência. Eu estou aqui, de uma forma simbólica, num patamar onde eu estou no momento como palestrante, mas agora eu sou alívio, você vê. Agora eu começo a falar sobre indulgência enquanto eu vou passar os slides. Ah não, 10 horas não, gente. Pode começar. Falar sobre indulgência. O processo de indulgência é o processo do qual eu me comovo também um pouco com a dor do outro, eu me coloco no lugar do outro, mas entendendo que esse também é o processo do... Ponto. Agora você, Denise, suba aí. Bora. Eu não posso ficar também. Fala aí o que é indulgência. Boa tarde. Prepara para o chão, tá organizado. Ser indulgente é, como o Irene falou, né, pegando o gancho dele, se colocar no lugar do outro, a tal empatia que a gente fala, né, sentir o outro, ajudar, auxiliar, aproveitar todos os momentos de oportunidade que nós temos para poder agir na tal comunidade. Você vai lá, não, gente, não vai, você vai lá. Bora, meu filho, sente lá, isso faz parte da nossa. A gente combinou isso tudo, esqueceu? Lá, para sobre indulgência. Eu não sabia indulgência. Pronto, agora vem aqui e sente lá. Você, passa a mão. Venha, primeira vez que está aqui na casa? Venha, minha amiga, não tem problema. Como é seu nome? Luísa. Primeira vez? Pronto. O que é que você acha que é indulgência, Luísa? É olhar o outro para o outro como a si mesmo. A gente tem que procurar olhar para o próximo e nos ver nele. E sempre olhar para ele, vendo que a mesma dor que eu sinto, ele também sente. Que eu tenho problemas, ele tem. Então tem que olhar com amor. Porque às vezes ele chega para a gente um pouco agitado, ou então é nós nele.
a gente tem que acolher, tentar entender. Muitas vezes a gente não está preparado para isso, mas esse é o ideal, que a gente acolha. Acolher. Eu vou acolher você. Uma salva de palmas pela primeira vez aqui. Eu pergunto para a Denise, Irênio e para Luísa. Como foi para vocês aqui em cima, nesse patamar? Você ficou nervosa? Fiquei. Você ficou nervosa? Olha, você ficou nervoso? Você mesmo, observe, olha os degraus. Ele já tem um tempo na doutrina, ela também já tem, ele já tem. Olha a maneira que ele lida com a experiência, ela com a experiência e ela com a experiência nova. Todo mundo que começou aqui, seu Antônio não está falando da caravana, Denise, nós começamos simples e ignorantes, evoluímos no intelectual moral e cada um vai sabendo. Quando você agora vê o nervosismo que tenho uma pseudo-experiência, estou aqui num patamar, e você começa a entender, aí você, ao invés de você criticar a maneira como o outro se expressa, o conteúdo que o outro traz, você vai para o lugar dele. Se eu estivesse ali no lugar dele, quais os sentimentos que ele está implicado naquele momento. Ele tem uma forma de lidar, Denise ficou vermelhinha, não ficou? Mesmo, já tem. E você vê, mas é um processo de construção. Quando você se coloca no lugar do outro, na percepção da empatia que ela traz, aí a gente começa a entender a evolução natural. E eu deixo cada um ir vivenciando e trazendo o meu exemplo. Qual é o exemplo que o Cristo vai dar? Você lembra que eu estava falando ali? O Cristo estava assim. Com essa percepção, eu passo a criticar menos o outro. A construção de um mundo melhor está na percepção do outro. Eu ser menos crítico, eu querer impor a minha forma de falar de doutrina espírita, ela tem que falar igual a mim, por quê? Então, quando você vem para aqui, a gente vivencia isso que a gente fala até como uma forma de humanismo, da empatia, que é literalmente vivenciar, entender que o outro está numa perspectiva de vida que é diferente. E eu falo, né, Rose? O que nos torna iguais, Rose? As nossas diferenças. O que me faz ser igual a você é a minha diferença. E aí, de repente, a gente entra numa outra perspectiva. Eu vou errar com você, Irene. Eu errei seu nome na estante. Se eu errar de novo, você não me perdoa. Não, você tem que me perdoar 70 vezes 7. Porque no momento que eu esqueço o nome de Irene, eu estou aqui com uma série de intuições, de percepções, de ensaios, de adaptações, que me faz perder o foco no indivíduo. O fato de eu perder o foco no indivíduo não quer dizer que eu negligencio o indivíduo. E aí eu erro o seu nome. Quando Cristo fala perdoar 70 vezes 7, é que quando a gente começa a exercer esse verbo do perdoar, a gente cria um clima onde todos estamos imbuídos e um começa a perdoar o outro independente do fato. Mas sabe, será que é assim mesmo? Sim. Sim. Porque não adianta eu ir sozinho, sem entender ela e sem entender você. Olha como vem. O bem, a indulgência das perspectivas dos alicerces, dos pontos onde estamos, e perdoar as ofensas. E a gente cai às vezes no ostracismo, a gente cai às vezes na injúria, na raiva, porque eu só retorno ao meu convívio dentro do lar, com a minha companheira, meu companheiro, com um estereótipo que eu já criei. Eu tenho que passar 5 dias chateado. Porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Né? Aí, que dia é hoje? Domingo, ainda segunda, terça, quarta, ainda tem 3 dias. Eu vou trabalhar. Bebe água, e aí começa a aflorar as raivas dentro de nós. E o corpo dizendo, libera essa energia daí, 70 vezes 7, aí daqui a pouco o indivíduo não perdoa. Quando falta 2 dias, olha como é que foi, 2 dias, aí por um problema de um infarto que nos pega toda hora, um AVC, aí você está no trabalho, não deu tempo de chegar, a esposa ou o esposo desencarna, e aí? Quantos de nós acontece isso? Porque não perdoamos. Então perdoar ontem, não é hoje não, perdoar ontem.
Não é 7 vezes, 70 vezes 7 cada injúria, porque a consciência permanece. E aquela discórdia que eu tenho nesse momento aqui na Terra, ela vai permanecer se aquilo for sentimento efetivo meu, pensamento meu. A doutrina espírita chega agora como esse Consolador prometido para falar tudo isso. Vai trazer todos esses ensinamentos agora no cotidiano, na prática, sempre adaptando à realidade. A realidade que a doutrina espírita falava no século XIX era aplicada às convenções daquela época. A realidade que a doutrina espírita fala, ela vai se adaptar à condição daquela época, porque ela está acima do que a gente tem de perspectiva. Não é mesmo? Olha se não é. Não é, Rosa? O que eu vou falar aqui agora, ela vai se adaptar a uma realidade. Não tem. E esse aqui é um trio meu agora, eu falei a Rosa. Nós temos edições do Livro dos Espíritos adaptadas aos mundos mais elevados. Porque tem perguntas no Livro dos Espíritos que não são respondidas porque não temos a capacidade de entender. Mas os Espíritos que já têm capacidade de entender, têm revisões do Livro dos Espíritos adaptadas. Então chega esse Consolador falado por Cristo, né? Vou mandar um Consolador que vai falar sobre os milagres. Vai falar que milagres são fenômenos naturais que fogem à percepção dos nossos 5 sentidos. A gente vê pessoas hoje curando pela imposição das mãos, pelo passe, pela água fluidificada, pela vibração, pela oração. E ali está. E por que vem no tempo devido? Porque agora começa a esses indivíduos que estiveram aqui em cima a capacidade de entender as falas do Cristo naquele momento, que é o próprio Espiritismo. Quando o indivíduo começa a entender e ter ferramentas para entender o que o Cristo falava, chega agora, no século XIX, a doutrina, o que é o Espiritismo, para a gente elucidar os mistérios que antes eram mistérios, não mais mistérios. Princípios de leis revelados pelos Espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, agora estão disponíveis para você, para você, para você e para todos nós. É só querer. É impor? Você vai impor a ele a sua doutrina? Católico, a doutrina espírita, ela vem como uma forma até de entendimento para as outras religiões do que é, do ponto de vista racional, os ensinamentos do Cristo. Então, pouco importa se você é ateu, católico, protestante, a doutrina espírita está aí aberta para quem quiser fazer uso dela. Não tem dono, eu não sou dono da doutrina espírita, nem Lênin, nem quem quer que seja. A doutrina é doce de quem? Dos Espíritos. Vamos lá. Esse é o mestre dos mestres. Vamos lá. Então a qualificação espírita é fácil de elucidar nas obras disponíveis que agora vou narrar. Desde o Livro dos Espíritos, para quem gosta de perguntar. Depois vem o Livro dos Médiuns, para desmistificar dúvidas que existiam de como aconteciam, comunicações invisíveis, dificuldades e tropeços que podemos encontrar na prática do Espiritismo, se não soubermos lidar. Então, quando ele fala dessa qualificação, desse que a gente chama do Pentateuco, onde tem os ensinamentos ali, né, e fala do Livro dos Espíritos, eu já citei aqui a importância do Livro dos Espíritos, ele entra agora no Livro dos Médiuns. Para nós, já sabemos efetivamente o que é mediunidade, mas para quem chega aqui novo, na existência de um mundo invisível, comprovado através das próprias inteligências que se manifestam, que são os espíritos, faz necessário um intermediário para fazer o intercâmbio entre essas entidades, que são nada mais, nada menos do que nós, num estágio de fora da carne, com essa massa encarnada aqui. Dada a diferença de sintonia entre o mundo espiritual e esse mundo, é necessário alguém que possua, diga-se de passagem, um desenvolvimento natural dentro do próprio organismo. Então a mediunidade, aquele que está no meio,
é alguém que tem a capacidade de intermediar com uma facilidade orgânica. E agora, a velha e conhecida glândula pineal, que era um órgão até pouco tempo desconhecido da própria ciência, começa a ser estudada do ponto de vista onde efetivamente se manifesta a mediunidade. Então, o livro dos médiuns vem para desmistificar, né? Exatamente, para desmistificar dúvidas que existiam. Como é que acontece? Como é que uma pessoa que já desencarnou, de repente, vem aqui e me fala coisas que eram coisas a miúdo? Eram conhecimentos que só nós sabíamos. Nunca falei para ninguém, nunca vazou. E aí a pessoa vem rica de detalhes e falam com uma forma comprovadora de que existe a inter-relação entre o plano material que somos nós e o plano invisível, que é o plano dos espíritos. Como é que acontece isso? Como? As pessoas jogam para magia, para etc. A doutrina espírita desmistifica tudo isso e traz para o cotidiano a comunicabilidade entre os espíritos como uma forma natural, como uma coisa natural. Tira do campo tanto do dogmatismo como o campo pejorativo da bruxaria. Quantos e quantos irmãos nossos tiveram suas vidas ceifadas porque ousaram dizer que ouviam vozes, que as vozes falavam, se manifestavam, movimentavam cadeiras, objetos, etc, etc. O livro dos médiuns diz que ouve isso, mas fala essencialmente dos cuidados que se deve ter no lidar com as manifestações mediúnicas. Nem todos os espíritos são nessa acepção de querer efetivamente que o bem seja construído. Quando eu falava que o fato de desencarnar não se deixa de ter os sentimentos e as percepções e os pensamentos, é um fato. Então o fato do indivíduo ter desencarnado, ele está aqui agora colado com o dedo e diz, não, vou tirar essa criatura do sério. Eu vou esconder a chave do carro de Antônio para poder chegar atrasado. Não foi, Antônio? Isaías está falando, vou esconder a chave, Antônio, cadê a chave? Cadê a chave? Brucutu, lá escondido, vamos atrasar tudo. Mas aí veio a música, graças a Deus, Rosi, e reequilibrou tudo e a gente está aqui. Então, nessa seara já falo, dos ensinamentos do livro dos médiuns é justamente da sintonia. Se eu trago que a perda da chave efetivamente vai mudar a minha estrutura e o meu emocional dentro dessa reunião, ela muda. Mas eu tenho a autoridade moral de modificar isso. Tenho a partir dos meus movimentos na benevolência, na indulgência e no perdão. Perdoar um indivíduo que escondeu a chave, que eu não sei nem se existe, como você está falando a verdade, vou perdoar quantas vezes, gente, que eu acabei de falar? 77. Por quê? Porque o Cristo falou lá atrás, perdoa, Pai, que eles não sabem o que fazem. Então, se o indivíduo continua naquela perspectiva, é um problema dele. Agora, andar no caminho do reto é um problema meu. Vamos lá. Pode passar. Aí, volta aqui. E aí veio a obra que traz o cerne da conduta do ser humano, que é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, vem para esclarecer as máximas morais do Cristo nas circunstâncias do viver. O significado de frases que não conseguimos entender, mas que agora nós, humanidade, já estamos prontos para saber. Gente, essa daí, se a gente tiver todos os conceitos do livro dos Espíritos, do livro dos médicos, e não seguirmos os ensinamentos retos do modo de vivência do Cristo, de nada adianta a teoria. Então, esse é o propósito da doutrina espírita, do espiritismo. É que cada um, a partir de si mesmo e dos exemplos do outro,
modifique a sua atmosfera e nessa ótica modifique, através da mudança de comportamento, pelo exemplo, modifique o comportamento do outro. Então, se eu falo da indulgência com ela ali agora e efetivamente exerço a indulgência na sua prática, eu não preciso falar nada para você, eu não preciso lhe dirigir a palavra. O meu comportamento lhe contamina. Não é, João? Quando eu tenho uma criança, trazendo aqui para um outro paralelo, eu tenho uma criança, a criança vai ser reflexo do meu comportamento. Se eu vivo num contexto onde eu falo que não é para atravessar o sinal vermelho, e na hora que eu estou conduzindo meu carro, eu dirijo e passo, né, o que vai ser absorvido, né, cara? O que vai ser absorvido é o meu comportamento. Então, a proposta do Espiritismo é a mudança de comportamento. E vocês sabem, mudando do Evangelho segundo o Espiritismo para o Livro dos Espíritos, na minha perspectiva, na minha opinião, a questão 621 eliminaria quase todas as outras questões no Livro dos Espíritos. Alguém sabe qual é a questão 621? Quem sabe aí? Né? Aí eu pergunto para vocês agora. Onde podemos encontrar Deus? Onde encontramos Deus, gente? Vocês que já são mais antigos aí na doutrina espírita. Onde encontramos Deus? Onde está Deus? Na nossa consciência. A questão 621, muda tudo. Porque a partir disso aí eu não preciso mais que Rose me vigie, né? Que ninguém me vigie. E se o Deus está na minha consciência, na hora que eu atravesso a barreira, numa fração de segundo disse, ó, se você atravessar essa barreira, você vai ter consequência tal, você vai ter reflexo tal, você sabe que você está fazendo errado, mas como existe um outro atributo da doutrina espírita, que é o livre-arbítrio, pouco me importa da entidade ou do espírito protetor, da consciência que está me dizendo. Eu passo barreiras porque eu sou dono do meu movimento e desço. Na hora que eu desço desse movimento de infringir a lei, que é a minha própria consciência, existe um resultado natural chamado efeito, que é o meu efeito de causa, na verdade. Quando eu tenho o efeito de ultrapassar a barreira, eu assumo para mim as consequências do meu ato. Então, quando eu tenho a certeza de que Deus está nessa consciência, muda tudo. Eu mudo de pensamento, mudo de atitude, eu mudo as emoções, eu mudo as falas e começo a caminhada evolutiva de tanta gente fala. Então, o que vem falar no Evangelho segundo o Espiritismo é a conduta moral do indivíduo, sem precisar de regulação, de condução do outro através da negligência dos próprios atos, como acontece. Está aí a obra. Meu amigo. E aí vem outra obra, né? Falar sobre, a gente está finalizando, falar sobre a justiça divina, de forma a revelar mistérios entre a vida e a morte que vivemos a perguntar. Essa parte todo mundo gosta, né? Mistérios entre a vida e a morte que vivemos a perguntar. Através de O Céu e o Inferno, que é uma obra, conseguimos nos consolar. Que você, eu, todos nós, que perdemos um parente, a vida não termina quando vamos para o lado de lá. E aí vem a melhor de tudo, que eu acabei de falar. Que cada um é responsável pelos seus atos, que é preciso se lapidar. O Céu e o Inferno, essa obra traz, né, a certeza de que a vida não finda quando vamos para esse lado de lado, à direita, à esquerda, como você quer que você ache onde você vai. E por que, sabe, que você está falando isso? Para quem é espírita fica mais fácil. Mas para quem não é espírita, para chegar assim, qual o atributo que esse indivíduo traz aí? Por que é que fala com tanta fé que a vida não termina quando vamos para o lado de lá?
Não sou eu quem digo. A minha consciência diz. A minha intuição diz. No movimento de preservação da minha própria vida, eu tenho atitudes que são a favor dessa continuidade. Mas se não é, vamos trazer um momento de salvaguarda da vida. A menos que o indivíduo esteja imerso num transtorno, onde ele não tenha o controle sobre a própria vida e chega num ato de suicídio, e que esse suicídio é visto de uma forma totalmente diferente do que aquele que conscientemente atenta contra a sua própria vida, ele tem um sentido e uma intuição naturais de preservar a minha vida. Eu não quero frio, eu não quero o fogo, eu não mergulho na água sem o oxigênio. Eu saio, o organismo sai. De onde vem essa intuição que nos livra? É a certeza de que a vida é perfeita e é bela, que eu devo continuar. Ainda que com todos os tormentos, ainda que com dificuldades e tropeços que podemos encontrar no dia a dia, nas dificuldades. Quantos de nós estávamos há pouco tempo? E aí eu trago, porque essa é a melhor ilustração quando você traz a referência de você mesmo. Eu estava durante 10, 12 dias numa UTI, sem saber, e aí alimentado pelo saber, né, emocional de que colegas nossos dali, às vezes até mais fortes do que você, desencarnaram. Eu disse, e agora, sabe? Não, e agora? Como é você com 9 anos de programa conhecer, com... Ah, o carro. Ah, não, é o carro para tirar. É só o carro que está estacionado. Ah, não, o carro está. Graças a Deus, tudo fácil. Sim, então, gente, pegando o fio da meada aqui, quando eu estou lá, internado lá, sem saber se vai ampliar aquela dificuldade respiratória lá por conta da Covid, as reflexões chegam. Mas a pergunta foi feita, eu me fiz várias vezes, e agora? Né? E agora? Cadê você? Acredita ou não acredita? Não vou voltar, não, porque se eu tiver de partir, eu vou ter que partir. Tive pensamentos lá, tive, mas graças ao bom Deus, eu tive a certeza de que tinha que me manter na fé e que eu não era melhor do que qualquer outra pessoa que estava em condições até pior do que eu. E aí a vida continua. Graças a Deus estou aqui falando, mas quando de nós estávamos e vimos que apesar das dificuldades, é prazeroso, como diz minha amiga, é muitíssimo, né? É muito gostoso estar aqui vivo, respirando. A partir de estar imerso nessas dificuldades, eu valorizo o ar que eu respiro, a chuva que nunca mais eu observava, o som, ver os amigos. Ficamos privados, Rose, de apertar a mão de todo mundo, não era nada. Hoje eu cheguei aqui, tenho um abraço das pessoas que vieram aqui, tenho a valorização do abraço, do olhar. Muitos de nós já nos esquecemos desse momento, não é? Esquecemos das promessas que fizemos, não a partir de eu vou ser uma pessoa melhor. A proposta do Espiritismo é que nos tornemos melhor. As dificuldades aparecem para que nos lembremos dessas propostas. E aí, a Gênese vem nos dizer que passado e futuro são presentes. Que Deus é um só, onipotente e onisciente. Vem falar dos milagres e predições, do que é bem, do que é mal, das origens da vida, do caráter universal. E aí, revela de onde viemos e para onde nós vamos. Qual o objetivo da nossa existência, o porquê dos sofrimentos
que eu acabei de falar, e até o que nós somos. Tá? Traz conceitos novos dos homens e tudo ao seu redor. Pode ser estudado por quem quiser, desde um aspecto mais simples ao ponto de vista maior. Esta é a sua abrangência, pode ser vista como ciência, ético, moral, religioso ou filosófico, educacional e social. Aí tá bom, para a gente encerrar. Então, gente, essa é a proposta do Espiritismo, essas são as obras básicas do que é o Espiritismo. Decorrente dessas obras básicas, proliferaram e proliferam várias e tantas obras complementares em todos os campos. É preciso que nos embasemos sempre nas obras de Kardec, até para o entendimento das outras obras, porque infelizmente existem outras obras que são pseudo-verdades, né? Pseudo-comunicações, e a gente tem que estar alicerçados justamente nas propostas do Cristo, Kardec, o codificador, que tem, mas sobretudo, a caridade como um pilar. Com muita alegria que eu agradeço aqui a vocês, o espaço. É isso aí. Música zero. Aquela música. Essência? Não, é. Alegria Cristã. Você cantou no Feruz? Você não cantou lá, mas. É isso que eu estou lembrando, o acorde aqui. Alguém puxou a nota aí, não foi? Eu ia cantar a essência que Rose sempre pede, mas já Canta as duas, mano. Eu estou com a nota. Não. Sempre. Uma só? Já tem? É uma só. Uma só? Eu tenho atendimento fraterno, cantando quase 9 horas da noite. Você cantou lá no Feruz, Alegria Cristã. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de irmãos cristãos, não fere a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem no Evangelho, é bem no Evangelho, e vai contagiar. Da criança ao velho, respeito em perigo, daremos as mãos, somos bons amigos, bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela plantação da paz e harmonia. Vamos lá. A nossa alegria é bem no Evangelho, e vai contagiar, da criança ao velho. Respeito e perigo, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. É isso aí. E assim encerramos a visita da caravana Baiana da Fraternidade. Vamos lá. Nossa Senhora de Deus. Olha o microfone lá. Boa tarde. É muito bom a gente estar nesse movimento da caravana, que é organizado aqui pelo coordenador de ação doutrinária do Conselho Regional 4, o Conselho Regional Espírita, um braço da Federação Espírita. Nós estamos aqui representando a federação e temos 12 coordenadores e somos, na equipe toda, somos 17 pessoas.
Aqui nós temos a coordenadora do conselho na parte de Libras, Joelma. Temos o coordenador, Raimundo Salles, de Ecologia, seu João, da parte financeira, e também colaborador da parte mediúnica, seu Antônio, da parte de qualificação e ação doutrinária. Mas o conselho, na verdade, somos todos nós. Em 1949, houve assinatura de um pacto áureo no Brasil para a unificação das casas espíritas em torno da identidade cultural da doutrina espírita, para uma busca da aproximação dos espíritas no sentido do estímulo da ação social, e aí a gente vê a importância da ação social, também dessa identidade mesmo cultural, para a gente saber o que é o espiritismo, quais os desafios do espírita na sociedade. E para isso precisamos compreender quem somos nós, qual é o papel. Quando a gente olha aqui essas garrafas, eu estava ali olhando essas garrafas que estão aqui sobre a mesa. Cada garrafa é um tamanho, cada garrafa é um tipo, cada garrafa é uma cor, e uma mais grossa, uma mais fina, uma mais alta, outra mais baixa. Cada garrafinha transporta a água. Nós somos as garrafinhas. Cada um de nós é uma garrafinha, cada um de nós é um vaso. E nós transportamos a água pura do Evangelho. Precisamos transportar sem contaminação. Quando nós estamos contaminados pelo nosso ego, pelas nossas personificações, contaminamos essa água. Jesus, como dizia, sou água viva, é para a gente também ser água viva, a partir da desintoxicação de quem somos nós, para podermos não contaminarmos a água que é emanada para nós, porque não só nós vamos beber, como também outro vai receber aquilo que somos como instrumentos. Então, precisamos aqui estimular a nós todos, eu me incluo nisso, no sentido de percebermos o desafio do espírita nesse século. No meio dessa onda de desesperança, no meio desse caos, compreendermos a necessidade de nos vermos imortais e percebermos como eu ajo no meu dia a dia diante da consciência do ser imortal. Muito obrigada à casa por nos acolher, muito obrigada à Sara. Nós vamos ter agora a nossa foto oficial, na visita, que nós vamos todos vocês está aqui à frente para nós tirar uma foto histórica da caravana. Né? Por favor, pessoal. Tem que dar uma cada uma. E o pessoal, por favor, vamos aqui todos aqui à frente. E aqui o livreto conhecer, a Luísa. Você Você passar na